Olá, pessoal. Eu sou Marcelo, sócio e consultor da Iluminata, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre segurança psicológica, um dos temas mais procurados nos últimos anos dentro das organizações. Sejam todos bem-vindos, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante essa conversa. Eu estruturei a nossa conversa em alguns principais pontos que eu acredito que vai trazer clareza de uma forma bastante prática, com cases, tá? De uma forma bastante inteligente. Seja para você que ainda não conhece o tema, ou seja para você que já conhece o tema e quer se aprofundar um pouco mais. Então, só para vocês terem uma noção do que a gente vai ver aqui nessa nossa conversa, né? Eu, primeiramente, vou trazer alguns conceitos básicos, o mínimo possível sobre segurança psicológica, para que a gente entenda o conceito. Uma vez que a gente entende o conceito, todos os cases e o resto é só uma consequência, tá? Também vou apresentar uns três cases para vocês, dois de insucesso e um de sucesso. Aí fica mais fácil a gente poder comparar e entender, né? Também quero apresentar os quatro principais ganhos que se tem de se trabalhar com segurança psicológica dentro das organizações. Chegando mais para o final, quero apresentar para vocês um modelo que a Illuminato utiliza, onde a gente trabalha a segurança psicológica dentro ali do desenvolvimento de liderança. E por último, algumas dicas de como você pode continuar estudando esse tema se for do seu interesse. O primeiro conselho que eu queria trazer para vocês sobre segurança psicológica é o da Amy, e eu vou contar um pouquinho da história dela, depois eu trago o conceito que ela observa e que ela trouxe para nós. Tema já é estudado desde a década de 80, né? E a Amy fazia parte de um grupo de pessoas que queria estudar os erros cometidos nas indicações de medicação dentro de hospitais. Eles acreditavam que os melhores hospitais cometiam menos erros, e os hospitais que tinham menos padrões, menos processos, procedimentos, enfim, cometiam mais erros. Eles iam estudar basicamente isso. E quando eles começaram a estudar e foram observar os primeiros dados que estavam saindo, eles perceberam algo que chocou eles, né? Aí ele percebeu que hospitais que tinham um nome muito forte de qualidade, de segurança, eles tinham mais erros. E os hospitais mais simples, com menos processos, procedimentos, tinham menos erros. Eles acharam aquilo extremamente estranho. Decidiram mudar a direção da sua pesquisa e falaram, ok, então vamos estudar o porquê que em hospitais que têm mais erros, os hospitais com maior qualidade têm mais erros. E quando eles começaram a estudar, eles chegaram no que a gente chama aqui de base da segurança psicológica. Eles perceberam que em alguns hospitais de renome, que eram realmente referências no tema de saúde e segurança, né, eles realmente tinham muitos erros. E o principal motivo é que existiam muitos erros reportados. E quando eles foram conversar com as equipes desse hospital, eles perceberam que as pessoas se sentiam à vontade em expressar todos os erros que aconteciam. Então, bastava acontecer algo, eles iam lá e reportavam. Depois a gente vai ver mais para frente o porquê, né? E eles perceberam que nos hospitais que eram com menos qualidade, por assim dizer, existiam menos erros. E ao conversar com essas pessoas, eles percebiam que, na verdade, não é que não tinha erro, não é que tinham menos erros, é que os erros não eram reportados. E dali começou a fazer uma base de estudo e percebeu-se que quando estão num ambiente de insegurança psicológica, as pessoas não se sentem à vontade de reportar, não se sentem à vontade de comunicar, de se expressar, de se posicionar. E quando você está num ambiente onde existe a segurança psicológica, que é o caso desses grandes hospitais, as pessoas se sentem à vontade de se expressar, de falar o que pensam, de trazer novas ideias e, inclusive, de reportar os erros. Daí formou a base toda do livro que a Amy escreveu sobre segurança psicológica, no qual eu vou apresentar agora para vocês um conceito que vem do livro dela, fica mais fácil de gente entender, né? Então, para Amy Edmonds, uma das grandes especialistas aí do tema nos dias de hoje, ela fala assim, a segurança psicológica. O ambiente de segurança psicológica é caracterizado pela segurança que os membros da equipe têm em expressar suas opiniões, darem ideias, fazerem perguntas e, principalmente, caso alguém tenha cometido um erro, em saber que a equipe estará lá para ajudá-lo e não para culpá-lo, tornando o erro uma experiência de aprendizado. Muito resumida como a Illuminati enxerga isso é o ambiente de segurança psicológica, eu posso ser quem eu sou. Eu posso expressar genuinamente quem eu sou.
e eu vou ser aceito, eu vou ser respeitado, eu vou ser incluso. Então, eu posso trazer ideias, eu posso falar dos meus erros, posso falar das minhas dificuldades, das minhas emoções. No ambiente de insegurança psicológica, tudo isso fica camuflado, fica escondido. E o meu foco está ali em entregar o trabalho, eu não posso ser quem eu sou. A sensação é que se eu for quem eu sou, eu vou ser rejeitado, posso não ser aceito, as minhas ideias vão ser bem vistas, vão ser julgadas. Inclusive, esses são alguns dos dados que diversos estudos trazem, né? Quando a gente observa culturas de comando e controle, gestores que normalmente lideram por medo, gestores manipuladores, ou até mesmo ambientes, às vezes numa simples reunião, onde você não pode expressar a sua ideia, dá a sensação que você vai ser julgada, ou até mesmo você não, parece que não tem um espaço de escuta ativa. Por exemplo, alguns estudos da Mercer, da Deloitte, da McKinsey, em estudos que eles fizeram das pessoas que saem das organizações, os motivos que fazem as pessoas saírem, não se engajarem no trabalho, 50% das pessoas falam que é referente ao seu líder. Até 70% falaram que a presença do líder influencia diretamente no engajamento delas. Uma vez que a gente entendeu o conceito básico sobre segurança e da onde, sobre segurança psicológica e da onde isso surgiu, eu queria trazer quatro principais ganhos de se trabalhar segurança psicológica nas organizações. Esses quatro pontos principais vêm não só da AM, como de diversos outros autores, e principalmente da experiência que a Luminata tem feito dentro das organizações. O primeiro ganho que a gente percebe imediatamente é a melhora na curva de aprendizado. Se eu reporto o meu erro, eu aprendo rápido com ele, eu aprendo barato com ele, e eu corrijo isso o mais rápido possível. Isso é muito importante, o quanto a curva de aprendizado e até mesmo a gestão do conhecimento cresce exponencialmente quando a gente está num ambiente de segurança psicológica. Um segundo ponto, e vocês vão observar isso nos cases, tá, pessoal? Um segundo ponto bastante relevante é sobre trazer mais criatividade e inovação. Se eu estou num ambiente onde eu posso me expressar e as pessoas podem se expressar, mais ideias surgem. A ideia de um se complementa com a do outro, e à medida que a gente vai complementando essas ideias entre as pessoas, que a gente chama de cocriação da realidade, né? Novas ideias vão surgindo baseadas nas ideias que vieram anteriormente, e as ideias vão sendo testadas e mais bem elaboradas. Então, em termos de inovação e criatividade, ter um ambiente de segurança psicológica é importantíssimo. O outro ponto também, que é o terceiro ponto bastante relevante, é a questão do aumento do compromisso de engajamento. Como as pessoas se sentem parte, elas podem compartilhar, elas se sentem pertencidas, né? Pertencimento é o principal ponto para se trabalhar engajamento. Muito mais do que benefícios e diversas outras coisas que as organizações fazem para reter os colaboradores, né? Então, é um ambiente onde a pessoa acorda e ela quer ir ali, porque ali ela vai se expressar, ali ela vai se encontrar por meio da relação dela e dos outros. Então, o engajamento dela vai lá em cima, né? E o quarto e último ponto bastante relevante, dentre diversos outros pontos que existem, né, mas focando aqui em quatro pontos, é claro, obviamente, consequentemente, o aumento do resultado das organizações. Se eu tenho um ambiente onde eu aprendo rápido, aonde eu passo a ser mais criativo e inovador, meu engajamento vai lá em cima, consequentemente, o resultado das organizações aumenta. E aqui pode ser diversos tipos de resultado, tá? E principalmente os financeiros. Claro que para se trabalhar isso, a gente tem que olhar para alguns pilares bastante importantes, né? Então, o primeiro pilar eu traria numa questão assim mais relacionada com a periferia, né? É a gente começar a abordar esses temas dentro da organização, seja por meio de palestras, roda de conversas, criar espaços de tempo ali dentro das próprias áreas para se falar, para se expressar. Então, isso é um movimento bastante importante e inicial, né? O segundo movimento é quando a gente começa a passar a trabalhar o desenvolvimento da liderança. Então, a gente começa a colocar a liderança dentro de uma sala, ou não necessariamente dentro de uma sala, né? Mas dentro de um ambiente onde a gente vai preparar essa liderança, a gente vai trabalhar com essa liderança. A gente vai entender o que está acontecendo, vai trazer conceito, vai trazer prática, começa a trabalhar algumas crenças. Então, a gente começa a desenvolver toda a liderança da organização. E o terceiro movimento para se trabalhar a segurança psicológica é a parte da cultura. Então, no primeiro, eu fiquei mais na periferia, com alguns treinamentos, algumas rodas de conversas, algumas palestras. O segundo, eu já criei uma jornada de transformação da liderança, onde ela passa
para aprender e trabalhar diversas coisas relacionadas à segurança psicológica. O terceiro e último é quando eu vou olhar a cultura da organização. Aí eu vou trabalhar rituais, vou revisitar uma série de questões, até mesmo a própria estrutura, vou trabalhar crenças e valores, aí eu vou trabalhar simbologia e tem uma série de outras coisas que precisam ser feitas. Então, esses três principais níveis é só uma forma de a gente observar uma jornada de transformação de uma organização que vai rumo a uma empresa que tem uma cultura de segurança psicológica. Consequentemente, ela vai conseguir esses quatro pontos que eu acabei de abordar, né? Melhora na curva do aprendizado, mais criatividade e inovação, um engajamento maior, consequentemente, um maior resultado. Agora que a gente entendeu o conceito e os principais ganhos que eu tenho enquanto organização para se trabalhar segurança psicológica, eu vou apresentar para vocês de uma forma bastante resumida três cases. Esses três cases, dois são de insucesso ou de insegurança psicológica e um é de sucesso de segurança psicológica. Eu vou trazer dados aqui bastante pontuais, assim, específicos, que fica bem fácil de a gente entender, tá? Então, os dois primeiros são de insegurança psicológica. O primeiro case é da usina de Fukushima, né, que fica lá no Japão, tá? Então, em 11 de março de 2011, teve o famoso terremoto de magnitude 9,0 no Japão, que todos devem lembrar, notícias em todos os documentários, todas as manchetes de jornais e televisões, né? Foi um tsunami que tiveram ondas de acima de 13 metros de altura e atingiram diretamente a usina nuclear de Fukushima número 1, que existem diversas outras usinas lá, né? Muito bem. As ondas saltaram pelas paredes marítimas subdimensionadas, né? Porque eles haviam criado, daqui a pouco vocês vão entender, paredes entre o mar e as usinas para justamente proteger, já imaginando que um dia pudesse acontecer um tsunami, né? Como já havia acontecido anteriormente. Então já tinha ali um movimento de proteção. Só que elas foram subdimensionadas, né? Basicamente, o que aconteceu? O lugar foi inundado, destruiu geradores de emergência. Se destruiu os geradores de emergência, a gente não tem mais energia. Sem energia, não se consegue esfriar os reatores nucleares. Muito bem, se não consigo esfriar os reatores nucleares, os três primeiros reatores mais importantes que eles tinham superaqueceram, o que resultou, é óbvio, em grandes explosões, né? Liberando combustível nuclear no oceano e radionuclídeos na atmosfera. Muito bem, esse é o contexto, isso é o que aconteceu. Qual foi o resultado, o impacto disso? Mais de 15 mil pessoas morreram. Centenas de milhares de pessoas tiveram que deixar as suas casas, justamente preocupadas com a radiação. E essas pessoas provavelmente não, a grande maioria, nunca mais voltarão para casa. Que em torno de 30 a 40 anos é o que se leva para poder purificar o lugar, né, e para que as pessoas possam voltar, descontaminar. Então, esse foi um impacto gigantesco, né, no Japão e no mundo inteiro. Afetou o oceano, afetou a atmosfera e assim vai, né? Muito bem, esse foi considerado como eu posso dizer, um desastre de fato evitável, ou seja, isso era possível ter evitado. Isso não precisava ter acontecido. Aí se instalou uma investigação por diversos especialistas do mundo inteiro, e nessa investigação eles chegaram a algumas conclusões, né? Então, primeiro, houveram diversos alertas de diversos especialistas sobre a altura desse muro. Eles mostraram, inclusive, tsunamis antigos, e inclusive estatísticas de que se teria um novo tsunami que se chegaria a mais de 15 metros de altura, acima de 9, 10 pontos de magnitude. Então, que o muro deveria ser um muro bem mais alto, senão não aguentaria. Isso foi mostrado estatística, foi mostrado tendências, foi mostrado estudo, e o que aconteceu é que eles não foram escutados, né? Mas eu vi uma possibilidade de um terremoto nessa escala gigantesco, né? Então, os alertas sempre foram descartados, desacreditados, dispensados. Isso chegou aí para congresso, foi para televisão, foi para rádio, reuniões entre o comitê e a governança das usinas. Em todos os lugares, as pessoas que levavam isso foram desacreditadas. Até mesmo especialistas foram contratados para estudar se isso realmente ia acontecer. Estudou, mostrou que poderia acontecer e tudo foi ignorado, né? De uma forma resumida, se esse fosse o lugar onde houvesse segurança psicológica, as pessoas teriam sido ouvidas. Outras
outras ações teriam sido feitas e todo esse evento, esse desastre poderia ter sido evitado. Muito bem. Agora eu vou trazer o segundo case de insegurança psicológica para vocês. Esse case é sobre a colisão de dois Boeings. Em 1977, nas Ilhas Canárias, houve uma questão que eles chamam de silêncio no local de trabalho, né? É como se as pessoas não tivessem se expressado. E o que aconteceu? Dois Boeings se colidiram, né? Resultado catastrófico, né? Dois jatos ali queimando, 583 pessoas mortas. Muito bem, mais uma vez se instalou a investigação para olhar o que tinha acontecido. Alguns fatos bastante relevantes, né? Primeiro de tudo, que a ilha estava coberta por forte nevoeiro, né? O aeroporto ele era pequeno e era impossível os pilotos se verem, né? Ambos os pilotos estavam na pista, daqui a pouco vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, devido ao nevoeiro, era impossível que os pilotos vissem uns aos outros, né? E existia um tal de capitão Jacob. Ele era um dos pilotos mais antigos daquela empresa, ele era o treinador-chefe do voo da maioria dos pilotos do 747, que era o avião que ele estava pilotando. Ele era chefe de segurança de voo da QLM e ele estava pilotando aquele avião. Então percebe que só de trazer essas informações é quase como se a gente coloca o capitão Jacob numa autoridade, numa referência extremamente grande. Muito bem, era esse o cenário, né? Basicamente, o que que aconteceu? Estavam com ele dois copilotos bastante experientes e que, inclusive, tinha sido treinado por eles, né? Muito bem, eles estavam alinhados na pista para decolar, só que a torre de comando ainda não tinha liberado. E de uma forma impaciente, o capitão Jacob começou a acelerar o avião. Nesse momento, os dois copilotos experientes, eles sinalizaram isso. Olha, a torre ainda não liberou. Espera um pouco, né? Afinal de contas, estava nevoeiro, não se sabia. Já se sabia que tinha um avião ali na redondeza e se ele estivesse no meio da pista. Então já tinha uma série de informações ali divulgadas. E simplesmente, até de uma forma meio irritado e um pouco arrogante, ele simplesmente falou para os copilotos: pode checar com a torre e confirmar que eles vão confirmar a nossa liberação. Muito nesse sentido, aqui talvez um pouco do meu julgamento, né? De, poxa, eu sou eu, tenho experiência, só falar lá com os caras, que os caras vão liberar e tá tudo certo. Muito bem, eles fizeram isso, né? Eles foram ligar para torres, e aí entre aquelas idas e vindas de conversas, cheias de gap, né? Cheias de informações faltantes, e o avião já estava quase decolando, né? Chegou um determinado momento, até dado uma determinada irritação do próprio capitão Jacob, os dois copilotos ficaram em silêncio e o que aconteceu nada mais é do que o que a gente chama aqui de influência psicológica da hierarquia do capitão, né? Então, frente a essa hierarquia que eles tinham ao capitão, eles ficaram em silêncio. E o que aconteceu é que na hora que o avião foi decolar, o outro avião ainda estava no meio da pista, porque ele tinha tido um problema, não tinha conseguido sair. Nesse momento, os dois aviões se colidem e existe essa grande explosão, 583 pessoas morrem. Muito bem, pessoal, agora que nós temos dois cases de insegurança psicológica, no primeiro, uma questão de simplesmente desacreditar, né, descartar, dispensar os comentários que vinham das pessoas, né, desconsiderar mesmo. E no segundo, aqui, uma questão que a gente chama de influência psicológica de hierarquia, né? É o medo do chefe, o medo do líder ali, prefiro ficar em silêncio. E olha, é uma coisa bem curiosa que não disse, né? Imagine o medo, o tamanho do medo era tão grande a ponto de colocar a minha vida em risco. Eu sabia que a minha vida estava em risco, eu prefiro ficar em silêncio e ao ficar em silêncio do que confrontar o meu chefe, o meu líder. Para isso. Então, uma vez que a gente entendeu esses dois cases, a gente vai olhar um case agora de sucesso, né? Segurança psicológica. O case que eu quero trazer para vocês é o case da Pixar. Acho que são cases aqui, um tema bem conhecido por todos, né? A Toy Story foi lançada em 1995, esse desenho da Pixar, né? Era o primeiro filme computadorizado da história, né? A Pixar, naquele momento que ela lançou esse filme, ela se tornou a maior oferta pública e o filme do Toy Story se tornou a maior bilheteria da época. Olha o tamanho desse filme, né? A importância que esse filme tem, né? Depois disso, foram mais de 19 filmes de sucesso que a Pixar lançou. Muito bem, né? Como é que eles fazem isso? Então, foram várias pessoas estudarem, né? E eles perceberam algumas coisas, né? A liderança que cria ambiente
onde tanto a criatividade quanto a crítica são bem-vindas. Existe uma liderança que cria esse ambiente, né? O cofundador da própria Pixar acredita que o sucesso vem da franqueza, da honestidade, da transparência, da sinceridade, né? Da verdade, por assim dizer, né? E isso fazia parte da cultura. Lembra que eu falei dos 3 níveis? O nível mais de palestras, com alguns trabalhos de comportamento. O segundo nível de jornada de transformação da liderança, onde você começa a trabalhar crenças, né, um pouco de competências. E o último nível de cultura, onde você está permeando tudo isso dentro da organização. Pois é, na Pixar, isso tudo que foi comentado até agora fazia parte da cultura deles, né? Então, logo, todos se sentiam assim à vontade, né? A vontade de se comunicar, falavam o que pensam, né? Riam juntos, eles conversavam de maneira efusiva, enfim. Esse era o ambiente de Pixar, né? E aí é importante trazer o ponto que eles criaram, que eles chamaram de metodologia Brain Trust, que vem de brainstorm, né? Então, como é que eles faziam? Por que desse sucesso? Como que essa metodologia foi criada, né? Em 1999, a Pixar estava para lançar o Toy Story 2, né? Praticamente aí 4 anos depois do primeiro. E as coisas tinham saído do trilho. O filme estava indo para um lugar realmente que não ia ter sucesso, talvez correndo risco de não ser lançado, né? E aí eles utilizaram essa metodologia Brain Trust. Eu vou dar alguns exemplos do que eles utilizavam para que a gente possa sentir aquilo, né? Então, por exemplo, e o que que eles faziam? Eles criavam grupos de diretores e contadores de história para assistir a primeira versão do filme. Na hora que o filme estava pronto, a primeira versão, eles juntavam esses grupos de contadores de história, de diretores, assistiam os filmes juntos, eles almoçavam juntos depois, e aí depois eles retornavam para a sala e faziam ali uma série de feedbacks, né? Eles chamavam de retornos, né? Eles davam um retorno para o diretor, chefe do filme, com franqueza, honestidade, com tudo isso que foi falado. Não simplesmente eles diziam o que eles tinham observado ali, né? Do ok do erro, vamos dizer assim, né? Outras características desse brain trust, né? São retornos sem sugestões. Desculpa, são retornos com sugestões, não prescrições. Não tem que ser assim, não são sugestões, são observações, né? Eles devem ser construtivos sobre o projeto e não necessariamente sobre a pessoa, é impessoal, você percebe? Nessa sala de reunião não existem funções, todos são dos mesmos níveis, né? Todos podem se expressar tudo que eles estão observando, a não ser que chegasse um determinado momento que existiria ali algo que não se convergisse, aí sim o diretor do filme poderia fazer alguma decisão. Então, observe o ambiente que era criado para se olhar para esse filme, assim como para todos os outros, dentro dessa metodologia da Brain Trust, né? Em resumo, Toy Story 2 foi divulgado e foi de novo um sucesso de bilheteria. O principal diferencial deles era a causa da inovação e da criatividade que eles tinham, né? Eles falhavam muito rápido, de uma forma muito barata para poder se corrigir, né? Dentre diversos outros fatores. Então, esse é um case de sucesso de segurança psicológica. Então, vamos olhar agora a segurança psicológica e a insegurança psicológica de uma forma bastante analítica. Fica mais fácil a gente observar. As informações que eu vou trazer agora, elas vieram justamente de trabalhos que a gente faz nas empresas e as pessoas trouxeram esse retorno para nós depois de diversos trabalhos. E por coincidência ou não, eles fazem sentido, eles estão relacionados, eles são muito parecidos com tudo que aparece nos livros da Amy e tantos outros livros sobre segurança psicológica, né? Então, alguns atributos da insegurança psicológica, talvez agora fique mais fácil você se perceber, seja você levando isso para as pessoas, você, a forma que você se relaciona com as pessoas, ou a forma que as pessoas estão se relacionando com você, né? Então, desconsiderar avisos, como foi o caso lá da usina de Fukushima, subestimar as informações, o foco está apenas no resultado, uma hierarquia extremamente autoritária. Quando a gente tem empresas, as grandes autoridades, eles são os deuses e os mestres, mas ninguém pode falar nada sobre aquilo. Às vezes, um pouco de arrogância ou falta de humildade. Excesso de confiança, tenho certeza que é por aqui. Confie em mim, vai dar certo. O excesso de confiança, né? Comunicação não empática, e aqui a gente poderia entrar na CNV, né? Então, comunicação, lugar de comunicação não empática, uma comunicação mais agressiva, enfim, ofensiva, né? Medo e insegurança, por exemplo, de ser demitido ou reprimido. Então, eu prefiro me fechar, ficar em silêncio, que eu posso perder o meu emprego.
E aqui eu poderia trazer até, se aprofundando um pouco, imagine o momento que a gente acabou de passar de pandemia, quantas pessoas estavam realmente precisando daquele emprego e por medo e insegurança de ser mandado embora, elas se mantêm naquela relação. De novo, seja uma relação corporativa, uma relação afetiva amorosa, ou até mesmo as relações de família, né? Ó, outros atributos da insegurança psicológica: vergonha de se expor, exclusão, poder, jogos políticos, interesses pessoais, né? Por último, aqui, agendas ocultas, né? Muito bem, esses são alguns atributos da insegurança psicológica que aparecem diretamente nas vezes que a gente faz os trabalhos dentro das organizações. Agora a gente vai olhar um pouco do outro lado, atributos de segurança psicológica. Então, por exemplo, liberdade de falar, existe empatia e cuidado, sem julgamento ou o mínimo julgamento possível, escuta ativa, transparência, verdade, né? Honestidade, sinceridade, né? Conversas abertas, papéis claros, empoderamento, dissociado do medo, né? Desassociação do medo, aceitação, inclusão, diversidade, pertencimento, confiança. Então, quando a gente observa esses dois atributos, tanto do lado da segurança psicológica e da segurança psicológica, nos ajuda a entender um pouquinho mais em qual ambiente nós estamos. Observem que o convite aqui é a gente sair do lugar do julgamento, né? E a gente se observar e perceber o que precisa ser mudado. E a partir daqui, o que eu posso começar a fazer, né? Mas no final eu vou dar algumas sugestões de diretrizes, dicas de leituras, né? Mas o convite que eu posso fazer para vocês agora é o momento de a gente começar a se expressar, puxar reuniões com a liderança para se tratar de alguns temas específicos, né? Seja com a liderança, com os pares, com os liderados, começar a trabalhar esse modelo mais colaborativo, né? Dessa economia circular que estão falando ultimamente, né? Muito bem. Então, vistos os atributos da segurança psicológica e da insegurança psicológica, a gente vai seguir. Agora, pessoal, que nós já entendemos de uma forma bastante resumida o que é segurança psicológica, nós já vimos três cases sobre segurança e insegurança psicológica. Conseguimos, inclusive, chegar em alguns atributos de forma que a gente possa comparar, porque aí fica mais fácil a gente entender. Então, agora eu queria apresentar um modelo que a Eliminata tem introduzido naquele segundo nível que eu comentei. Lembra? O primeiro nível, palestras, rodas de conversa, já é uma forma de a gente começar a abordar esse tema dentro das organizações. O segundo nível é jornada de transformação da liderança. E o terceiro nível, cultura. Eu escolhi aqui abordar o segundo nível, poderia em outros momentos abordar o primeiro, o terceiro nível, tá? Então, esse segundo nível é o desenvolvimento da liderança. A Eliminata tem um modelo que a gente tem utilizado nas organizações, que a gente pode estender isso para qualquer outras áreas da nossa vida, né? Então, espero que vocês aproveitem. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo. Muito bem. A Illuminati acredita que segurança psicológica é a base para qualquer relacionamento saudável e permeia por todas as dimensões que eu vou apresentar para vocês, tá? Então vamos entender um pouco de como funciona isso no nível de liderança, né? O que a gente traz aqui normalmente é o seguinte: basicamente, o primeiro nível, toda organização tem resultados a serem alcançados, tem metas, tem objetivos financeiros, tem outros objetivos. Então existe um resultado que a organização deve entregar. Toda organização tem isso, né? Para que esse resultado seja entregue, precisa acontecer uma coisa anteriormente. E essa coisa a gente coloca aqui como a arquitetura da organização. Tem uma arquitetura que foi desenhada, uma estrutura, foi desenhado um planejamento estratégico, foi pensado em perfis de colaboradores. Então, foi desenhado toda uma estratégia ali organizacional para se entregar esses resultados, né? Quais produtos, né? Separar isso por áreas, enfim. Só que para que essa organização, essa estrutura, esse planejamento estratégico entregue esses resultados, tem um movimento que precisa acontecer antes disso, que a gente chama aqui, que é no nível já da liderança, que são equipes de alta performance. Então, equipes de alta performance, por meio dessa estrutura, desse planejamento, dessa arquitetura organizacional, entregam resultados alcançados. Aqui vale a pena ressaltar que equipe de alta performance para a Apple pode ser uma coisa, para a Illuminati pode ser outra, para a sua empresa pode ser outra, totalmente diferente. Mais uma vez encontrado o que é uma equipe de alta performance para a sua organização, ela vai, por meio dessa arquitetura, entregar os resultados alcançados.
Só que para que a gente consiga alcançar uma equipe de alta performance, a gente precisa trabalhar um tema antes. E esse tema chama-se relacionamentos saudáveis. De novo, seja na sua organização, seja na sua família, seja na sua relação afetiva amorosa, não importa. Todas as vezes que nós nos relacionamos, precisamos ter um relacionamento saudável. E aqui a gente não está falando de paz e amor e tudo funcionando, não. A gente está falando de a gente sentar em volta de uma mesa, ter as conversas que temos que ter, sejam elas corajosas, sejam elas difíceis, não importa. Como adultos, né? Impessoal, né? A gente observar o problema, pensar numa solução juntos, por mais complexas que sejam, ter esse relacionamento saudável. Se cria um espaço que a gente possa ter conversas para que a gente possa fluir. Dá uma travada aqui, tá, Ju? Corta de pedacinho e começa a partir de agora. Uma vez que a gente, só que para que a gente possa, de novo, só que para que a gente possa ter umas relações saudáveis, relacionamentos saudáveis, tem um movimento que precisa acontecer antes, que é a comunicação empática assertiva. Eu preciso me comunicar, eu preciso me expressar de uma forma empática, no sentido de ser genuíno, não é pessoal e assertiva. Eu preciso dizer o que tem que ser dito. Não precisa ser agressivo, mas pode ser firme às vezes. Às vezes pode ser extremamente leve. Então, a comunicação assertiva e empática, aqui a gente poderia estar falando, tá, por exemplo, de modelos da Ken Scott e outros modelos aí podem nos ajudar a trabalhar isso, né? Então, só que para que a comunicação empática assertiva aconteça, e precisa ter acontecer algo antes, né? Que a gente chama aqui de confiança em ambiente seguro. E aqui está a segurança psicológica. Eu preciso criar um ambiente seguro, um ambiente de confiança, aonde eu percebo, eu me sinta que eu possa ser quem eu sou, na minha melhor versão ou na minha pior versão. Eu sou aceito da forma que eu sou. Eu tenho algo a contribuir. Percebe? Quando existe esse ambiente de confiança, um ambiente seguro, eu vou conseguir me comunicar de uma forma empática assertiva. Não existe comunicação empática assertiva sem confiança no ambiente. Desculpa, sem a confiança nas pessoas, ter esse ambiente seguro. Só que para que possa acontecer essa confiança de ambiente seguro, tem um movimento, e o último movimento antes que precisa acontecer, que a gente chama aqui de ser humano. A gente precisa se lembrar, se reconectar com o ser humano. E aqui é um movimento bastante importante, que é a desconexão com o papel que eu exerço dentro da empresa. Então, eu me desconecto, eu não sou mais o diretor da área X, ou de, não, eu sou um ser humano, iguais a todos os seres humanos. Todos nós temos problemas, temos alegrias, temos tristezas, temos medo, temos raiva, e exercemos papéis, determinados papéis dentro das organizações. A maioria dos problemas dentro das organizações estão nos papéis, não necessariamente nas pessoas. Então, quando eu trabalho o ser humano, eu trabalho essa conexão, né? Eu trabalho essa essência do ser humano, vou trabalhar a personalidade, vou entender os medos deles, as estratégias mentais, enfim, quando eu trabalho o ser humano, olha o que que acontece, olha como fica fácil a gente permear por esse fluxo agora, né? Por isso que eu vim de trás para, ou melhor, da frente para trás. A maioria das empresas foca no resultado, vê o que que elas precisam fazer para entregar, sendo que o nosso foco deveria estar no ser humano. Quando eu foco no ser humano, as pessoas se sentem parte, elas se sentem aceitas, né? Naturalmente, o meu objetivo é cuidar do ser humano, seja de outras empresas, as pessoas que consomem o meu produto e serviços, colaboradores que trabalham comigo. Então, já se cria um ambiente de confiança natural. A confiança é algo natural entre o ser humano. Depois, com o tempo, que a gente vai perdendo a confiança por uma série de fatores externos que acontecem. Mas quando a gente está conectado com a gente mesmo, empoderado, assumindo o protagonismo da nossa vida, né? É um movimento natural esse movimento de confiança. E naturalmente a gente cria esse ambiente seguro. Eu me sinto seguro em me relacionar com outra pessoa, em conversar com ela, em me comunicar. Então, naturalmente, eu vou me expressar, ainda assim de uma forma empática, assertiva. Isso me permite começar a gerar relacionamentos saudáveis, relacionamentos sustentáveis, relacionamentos mais profundos, relacionamento de pessoas que começam realmente a ter opiniões, às vezes até diferentes, mas com uma mesma direção, né? Com a mesma intenção positiva. Isso naturalmente vai fazer com que você alcance ou me torne uma equipe de alta performance. Eu me tornando uma equipe de alta performance, os resultados é só uma consequência. Então, eu quis apresentar esse modelo para vocês, espero que faça sentido, para que vocês percebam a segurança psicológica, ela permeia todos esses níveis.
mas ela começa principalmente aqui. Se eu pular do ser humano direto para a comunicação assertiva sem esse ambiente seguro, não existe segurança psicológica. Então é aqui que a gente trabalha a segurança psicológica. Para isso, a gente vai ter que trabalhar o ser humano. Então, se eu quero transformar uma organização, eu tenho que transformar a sua liderança. Se eu quero transformar a liderança, eu tenho que transformar as pessoas que exercem o papel de liderança. Tudo bem? Então, esse modelo mostra uma série de outros fatores, e aí aonde a Eliminata encaixa a segurança psicológica dentro desse segundo nível que eu havia comentado, que é uma jornada de transformação da liderança, né? Nós entendemos o que é segurança psicológica, da onde surgiu, entendemos quatro principais caminhos que todas as organizações ganham trabalhar a segurança psicológica. A gente trabalhou três cases para ficar um pouco mais claro do que é segurança e insegurança psicológica, e dali gerou alguns atributos de uma forma bastante simples. E agora, no final, nós vimos a segurança psicológica dentro de um modelo de infinitas outras possibilidades que a gente pode trabalhar. Esse é o modelo que a gente usa em algumas organizações, podem ser feitos outros modelos para que se trabalhe a segurança psicológica. Lembrando que a segurança psicológica você trabalha em diversos níveis, de diversas formas. Então, uma vez que a gente entendeu tudo isso, eu queria deixar aqui, já indo para o fechamento, como vocês podem continuar estudando esse tema. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns livros que vocês podem estudar, caso queiram. Tem alguns livros que podem inspirar vocês. Parte desse material que eu trouxe, do que a gente trabalha, vem desse primeiro livro, Organização Sem Medo, da Amy Edmonds. Um outro autor bastante reconhecido no mercado é o Timothy Clark, é conhecido até por outros livros, mas ele também se aprofundou bastante nesse tema. Tem outros livros já conhecidos, né? A própria Reinventando as Organizações, que vai falar das empresas TIOs, né? Outro capitalismo consciente, tão importante. Tem alguns livros sobre economia circular, modelos colaborativos. Então, todos esses livros, de alguma forma, levam, né, a gente começar a colocar o ser humano no centro, né, as pessoas no centro, e a partir delas desenvolver todas as nossas estratégias e metodologias, né? A gente tem diversos outros cases que a gente comentou. Então, cases de segurança psicológica, em que as pessoas podem ser elas, podem expressar, podem tentar. Então, desde de Google, web, grandes organizações, ou até mesmo no Brasil, por exemplo, o iFood, que é uma empresa que trabalha com digital, né? 95% do iFood é uma empresa digital, onde tem que ser rápido, barato, e o erro faz parte, o fracasso faz parte, criatividade e inovação também. Então, existem diversos outros cases que a gente pode estudar, basta trabalhar com esse tema em específico. Muito bem, pessoal, eu vou chegando aqui ao final, eu espero que vocês tenham aproveitado. Acredito que ao final dessa nossa conversa vocês entenderam o que é segurança psicológica, ajudou bastante a criar a questão dos cases, entenderam ali os principais atributos, e aprenderam o que vocês vão ganhar se vocês forem trabalhar em segurança psicológica dentro das empresas ou até mesmo dentro das suas relações. O convite é que agora é que vocês parem por um momento, respirem um pouco e observem. Observem se a sua relação, as relações que você tem ao seu redor, se existe essa segurança psicológica, se você pode ser você mesmo. Um outro ponto bastante relevante é você observar se não existir esse ambiente seguro, se ele não existe por causa das pessoas, às vezes é um seu de introspecção ou das suas crenças ou questões suas. Também é bastante importante a gente observar o que é dos outros e o que é meu. Aí aqui a gente entraria no mundo do autoconhecimento, qual é bastante importante, um dos temas bem relevantes para trabalhar dentro das organizações, quando a gente está trabalhando em segurança psicológica, né? Até mesmo para parar de externalizar e levar o problema para os outros, trazer a questão para mim, assumir meu protagonismo para poder trabalhar essas questões. Então, eu convido vocês agora a pararem por alguns minutos e observar isso. E a partir do momento que vocês observarem, começarem a chamar essas pessoas que estão à sua volta, sabe, tentar ter uma conversa bastante amorosa, né? Bastante tranquila, em paz, com o objetivo de melhorar, né? De dar um próximo passo para a segurança psicológica de todos. Fico aqui à disposição, qualquer coisa vocês podem procurar o site da Eliminato, o LinkedIn da Eliminato, o Instagram, e para que a gente possa conversar mais sobre esse tema.